da própria arrecadação para investir em educação, algumas redes elas seriam muito prejudicadas. Então, o Fundeb serve para tentar diminuir essa inequidade de recurso para a educação. Então, isso funciona por meio do fundo, são arrecadados dentro de cada estado, os impostos estaduais e municipais, vão para o fundo, e esse valor que é arrecadado via impostos, ele não é redistribuído via impostos para os municípios. Na verdade, ele é redistribuído via quantidade de matrículas. Então, o Fundeb, eles colaborou muito principalmente para a municipalização das matrículas. Então, os municípios, eles constitucionalmente são responsáveis por fornecer esse bem público, né, a educação, gerir escolas, principalmente no ensino fundamental e agora também no ensino infantil, mas antes, mesmo que eles fossem obrigados a oferecer esse serviço, muitas vezes eles não tinham recurso. Então, o Fundeb serviu para que esse recurso chegasse nos municípios e, assim, os gestores pudessem, de fato, oferecer o serviço. Então, o Fundeb ele é uma política que é substitutiva ao Fundef. O Fundeb, como a Sami havia comentado, começou em 2006, com prazo de validade de 14 anos, e o Fundef havia começado em 1998, então vigorou até 2006. A diferença para o Fundeb e para o Fundef, existem agora maiores impostos que vão para a cesta de impostos coletados, mas além disso o Fundef era apenas para os profissionais, apenas para o ensino fundamental. E o Fundeb, ele também engloba a educação infantil e o ensino médio. Isso é uma tentativa também de fazer com que os municípios e as redes de Estado, elas invistam nessas áreas que também são prioritárias. A gente está falando de educação, então todas as áreas são prioritárias, a gente quer que as crianças frequentem creches, quer que elas frequentem também as escolas de ensino fundamental e que elas também fiquem até o final da educação básica no Brasil, que termina com o final do ensino médio. Então, basicamente, eu já contei um pouquinho sobre como cada fundo funciona. O que é importante entender também é que o dinheiro que é arrecadado em cada um dos fundos, ele não vai para outro estado. Então, por exemplo, eu moro hoje no estado de São Paulo. O dinheiro que é arrecadado no estado de São Paulo, talvez não seja na cidade de São Paulo, mas seja uma cidade vizinha, ele fica no fundo de São Paulo, não vai para o fundo dos outros estados. Mas, como essa conta, ela acontece no sentido de que eu contribuo com os meus impostos que eu arrecado, mas eu recebo de acordo com a quantidade de matrículas que eu tenho, nem sempre os municípios vão ter ganhos no Fundeb. Então, existem municípios que a gente chama de doadores, que são municípios que arrecadam muito, colaboram muito com o Fundeb, mas têm uma quantidade menor de matrícula e, por isso, eles vão receber menos recursos. E a ideia é justamente essa, a ideia é equalizar as desigualdades que a gente tem no país de dimensões territoriais. Então, o Fundeb colabora muito para isso. Posso te interromper? Claro, fica à vontade, Sânia. Eu andei estudando, porque eu sabia muito pouco sobre o Fundeb. Eu tinha entendido essa questão dos estados, que cada estado funciona de uma maneira diferente, mas você está falando de São Paulo, né? Na verdade, é apenas um exemplo. O que eu quis dizer é que, por exemplo, a minha cidade natal fica no estado do Rio de Janeiro. Então, a minha cidade é Volta Redonda. Volta Redonda colabora para o fundo do estado do Rio. Então, são 27 fundos. Então, o dinheiro arrecadado lá não vai de forma alguma para o fundo de São Paulo ou de qualquer outro estado. Mas, por exemplo, a cidade vizinha de São Paulo, sei lá, São José dos Campos, talvez possa vir a ser um doador líquido. Então, colaborar muito com os impostos que vão para o fundo, mas receber menos porque tem menos quantidade de matrículas na educação básica. Entendeu? Tá. E o que pode? Eu vi que pelo menos 60% desse dinheiro deve ser aplicado no pagamento do salário dos professores de rede pública ativa. Exatamente. O que isso quer dizer, rede pública ativa? São os professores que estão lecionando. O que vai determinar o que pode ou não ser pago com os recursos do Fundeb são 2 artigos da LDB, que é o artigo 70, que fala o que pode ser feito com dinheiro, e o 71, que é o que não pode ser feito com dinheiro. Então, só um exemplo aqui, uma das coisas que você não pode fazer com dinheiro é pagar profissionais do magistério, mas que estão com desvio de função. Então, por exemplo, um professor que está trabalhando como assessor do prefeito, isso não pode. O recurso do Fundeb não pode ser para isso. Tem uma outra coisa que é interessante falar também, que
existe um mínimo constitucional, né? Que é aquela questão da Constituição que todos os municípios e estados devem investir no mínimo 25% dos impostos em educação. E o dinheiro do Fundeb, especificamente do Fundeb, ele vai para os municípios de acordo com a quantidade de matrículas que o município tem. Só que a gente está falando de matrículas de toda a educação básica. Então, a gente está falando desde creche conveniada em período parcial até ensino médio integrado ao técnico integral. Então, cada tipo de etapa e de provisão tem suas características, suas dificuldades e seus custos para você, para o setor, para o serviço público, digamos assim, para o governo fornecer. Então, eu gasto muito mais para você ter uma escola de ensino médio funcionando, de ensino integral, do que para contratar uma creche conveniada. Então, o Fundeb, ele leva em consideração essa, digamos assim, dificuldade na provisão do setor. Então, quando ele repassa o valor dos municípios, no Brasil a gente tem muitos dados educacionais, ele repassa de acordo com a quantidade de matrículas em cada uma das etapas e modalidades de ensino. Então, eu dou pesos diferentes para essas modalidades. Como que funcionam esses pesos? Só para vocês entenderem um pouquinho. O peso 1 é dado para os anos iniciais em escolas de rede urbana, né, localizadas na rede urbana. Então, esse é o que eu tenho de peso 1. Alguns segmentos têm peso menor. Por exemplo, hoje a gente teve no ano passado, isso varia de ano a ano, mas o range, né, tipo, o desvio vai de 0,8 a 1,3 no peso. Então, o ensino médio de tempo integral tem peso 1,3, por exemplo. Então, os recursos, as redes municipais e estaduais que fornecem esse tipo de serviço, elas ganham mais por cada matrícula do aluno que estão nesse segmento, e a creche conveniada tem 0,8, que é o menor. Isso varia, são 19 ponderações que hoje o Fundeb, que eu estou falando do Fundeb que hoje está implementado, né, que vigora até o final do ano. Então, são 19 ponderações diferentes. Mas por que eu estou falando isso? Porque apesar do município receber, de acordo com a quantidade de matrículas que ele tem, vamos supor que eu tenha 10 alunos de creche conveniada, município super pequenininho, e 3 alunos de ensino médio. Apesar de eu receber 1,3 para esse, 0,8 para os outros, isso não quer dizer que eu tenha que gastar 0,3 para os 0,8 para os alunos de creche conveniada e 1,3 para os alunos de ensino médio. Não. A partir do momento que o município recebe o valor do Fundeb, ele vai poder gastar em qualquer coisa que seja permitido pelo artigo 70 e que não seja vedado pelo 71. Perfeito? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, Yara, rapidinho. Claro. Hoje, quem é que faz a gestão desse orçamento do Fundeb? Oi, Noah. É uma gestão bem complexa, ela envolve... Não tem mais, você vai ter que pegar um MUP de maracujá aí. E, na verdade, algumas das definições que são feitas, elas saem do governo por meio de uma portaria, que ela é uma portaria interministerial entre o Ministério da Educação, o Ministério da Economia e o Ministério da Economia. Mas é um sistema muito complexo e, por muitas vezes, é por causa dessa razão que as pessoas não entendem como funciona o financiamento da educação e não entendem a importância do Fundeb. Só um complemento aqui também, o Fundeb não é a única forma de você financiar a educação brasileira. Outros impostos que são dados pelo mínimo constitucional, eles também financiam, mas não fazem parte da cesta do Fundeb, tá? E, além disso, tem o salário educação, que é uma contribuição social das empresas que vai para o dinheiro da educação. Mas o Fundeb é tão importante que ele representa mais ou menos 60% dos recursos da educação brasileira hoje. Então, ele tem um poder muito grande e falar da aprovação dele, da necessidade de se tornar o Fundeb não só permanente, mas dele não acabar e ano que vem não ter Fundeb, é falar de que, assim, imagina um mundo em que ano que vem 60% dos recursos os municípios e estados proverem educação sumiriam. Então, provavelmente muitas escolas seriam fechadas, seria um colapso na educação brasileira e um retrocesso não só na questão de quantidade de vagas ofertadas, mas até mesmo na qualidade da educação. Porque uma coisa que é importante, que a gente deveria, e é importante que a gente tente melhorar cada vez mais, é a troca de dicas de gestão, digamos assim, entre as redes. Então, se determinadas redes param de oferecer determinados segmentos, a gente também vai diminuir a quantidade de boas práticas que a gente tem no Brasil. Mas, só reiterando, no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de identificar e disseminar essas boas práticas para outros lugares. E a gente poderia aprender muito com isso. Mas você diz isso por conta do tamanho do país
ou porque falta uma questão de diálogo entre, sei lá, os estados, enfim? As duas coisas, assim, mas essa é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que na educação, cada vez mais, essa questão de troca de boas práticas, ela vem sendo discutida, principalmente porque a gente tem um terceiro setor atuando muito forte. A gente tem algumas organizações de advocacy, tanto de professores, quanto organizações de gestores. A gente tem 2 conselhos que são muito importantes no contexto da definição das políticas públicas, que é o CONSED e a Undime. São organizações que representam os gestores estaduais e municipais de educação. Então, a gente tem muita gente que entende educação, que consegue identificar boas práticas e cada vez mais estudos são feitos no tema. Então, quando a gente, por exemplo, fala de economia, cada vez mais os economistas estão pesquisando educação. Então, existe o campo da economia da educação e essas boas práticas que às vezes são levantadas até mesmo por pesquisadores, elas estão sendo disseminadas nos últimos 10, 12 anos cada vez mais forte. Mas, talvez por uma questão de todo o jeito que é desenhado o nosso sistema político, muitas vezes implementar políticas de educação é muito custoso e os benefícios não são recolhidos no curto prazo de gestão, digamos, de um prefeito de 4 anos. E aí as políticas acabam que não vão para os caminhos, talvez, que a gente gostaria num universo imaginário que fosse. Yara, e por que tem esse tempo de, por exemplo, 2007 até 2020? Tem algum motivo? Sim, quando ele foi aprovado, ele entrou como uma emenda constitucional que é transitória. Ela tem um nomezinho que é de Ato de Disposição Constitucional Transitória. Então, ela foi feita para durar um determinado período de tempo. Só que ela se tornou tão importante em termos mesmo de recurso repassado, por exemplo, no último ano foram mais de 157 bilhões de recurso repassado, que tornou-se a necessidade do Fundeb virar permanente. Então, na PEC que foi aprovada agora na Câmara e que está em discussão no Senado, a grande, talvez a maior conquista foi tornar o Fundeb permanente. E por mais que a gente no Brasil tenha uma discussão muito forte de precisamos ou não de mais dinheiro para a educação, primeiramente o Fundeb representa tanto dinheiro em questão mesmo de quantidade que vai para as redes, né, 157 bilhões, mas existem tantas pesquisas já feitas nos últimos anos que identificam o impacto do Fundeb para o aumento da quantidade de matrículas, para a melhoria da qualidade da educação e também até mesmo para a valorização do docente, porque, como você mesma falou, existe a obrigatoriedade de investimento no pagamento dos profissionais na ativa, e isso colaborou também para até mesmo por uma questão política de garantir que os professores não iriam ser pagos, de aumentar os salários. O professor no Brasil ainda, hoje, na educação pública, não recebe tanto quanto deveria e quanto merece, mas a lei do piso de 2008 também foi uma conquista e o Fundeb ajuda, apesar de não ser a lei do piso, né, quando a gente fala da lei do Fundeb, ele colabora para que os professores tenham essa segurança. Então, a permanência do Fundeb, tornar o Fundeb permanente, também é muito importante para dar uma segurança fiscal e financeira para os municípios. Porque políticas educacionais, a gente sabe que são de longo prazo. O aluno que entra hoje na escolinha, ele só vai ganhar os benefícios, talvez, de ter feito escolinha quando ele estiver na vida adulta. Então, é muito difícil, às vezes, para o município recolher os benefícios da educação no curto prazo. Então, é preciso que os municípios tenham essa segurança jurídica, financeira, fiscal, para que provenham bons, não necessariamente de qualidade de educação, mas que provenham pelo menos algum serviço de educação pública para os alunos conseguirem estar dentro da escola. Então, o Fundeb como um todo, ele equaliza recursos, diminui muito essa questão de desigualdade de recursos que a gente tem no Brasil, porque o Brasil é um país de dimensões territoriais gigantes, com características completamente diferentes, isso não só entre estados, mas também dentro dos estados. Então, por exemplo, o fato de você ter em uma cidade específica uma usina hidrelétrica ou alguma determinada tipo de usinas, polos específicos, faz com que aquele município ganhe muitos recursos e consiga arrecadar muitos impostos, mas municípios vizinhos não tenham esse esforço fiscal tão grande. Então, o Fundeb ajuda também nessa equalização do dinheiro que vai para a educação. Perfeito? O que é importante falar também do Fundeb? O Fundeb não é só essa arrecadação que ocorre de acordo com os impostos municipais e estaduais. Existe, para alguns estados,
o que é chamado de complementação da União. O que é isso? A União entra com dinheiro para ajudar estados que, em tese, têm uma dificuldade de prover um valor mínimo por aluno. Então, estados que arrecadam pouco, ficam abaixo do valor mínimo, a União complementa esse valor para que chegue no mínimo. Só que, o que é esse mínimo, né? Muitas pessoas não conseguem entender, e, na verdade, é um pouquinho difícil de entender o sistema, o jeito que é calculado esse mínimo, porque ele é calculado de acordo com a disponibilidade de recurso que a União tem. Então, como é feito, assim, na prática? Só um parêntese, na teoria, o valor mínimo é, teoricamente, o mínimo que eu consigo fornecer para fornecer uma educação de qualidade para os alunos. Mas, na prática, ele é calculado de acordo com a disponibilidade fiscal da União. Então, é feito uma estimativa do quanto os estados e municípios vão conseguir arrecadar. Em cima dessa estimativa, é calculado a porcentagem que a União vai contribuir, que é de 10%. Então, vamos supor, estima-se que vamos conseguir arrecadar 150 bilhões. Então, 15 bilhões vai ser 10%, é o valor que a União tem para dar para esses estados que vão ficar abaixo do mínimo. E aí, eu tenho os 27 fundos, como eu havia falado, a União ordena esses 27 fundos, e alguns fundos vão ter mais dinheiro, outros fundos vão ter menos dinheiro de acordo com a quantidade de alunos, né? Então, eles fazem uma conta da quantidade de dinheiro pela quantidade de alunos, e aí a União ordena decrescentemente e ela faz o seguinte cálculo. Bom, eu tenho 10% para gastar. Eu vou contribuir primeiro para o 27º colocado, o pior de todos, para ele que ele iguale para o 26º. E aí eu já diminuo essa diferença. Igualei esses dois. Agora, quanto que eu tenho que injetar em cada um desses dois para igualar o 25º? E a União faz isso até acabar o recurso dela, dos 10%. Então, no ano passado, por exemplo, foram 9 estados beneficiados, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. E depois que ela distribui todo esse recurso que ela conseguiu distribuir de acordo com a capacidade fiscal dela, ela chega no valor final de valor aluno ano. Então, o valor aluno ano do Fundeb não é necessariamente tipo, quanto custa prover uma boa educação, mas é esse cálculo fiscal um pouquinho complicado, mas que consegue diminuir muito as desigualdades. Então, antes, se não houvesse essa contribuição da União, desigualdades entre estados seriam astronômicas. E muitas dessas desigualdades são diminuídas porque há. E aí, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças do Fundeb, mas só algumas coisas para explicar como é o Fundeb hoje, antes da gente falar das mudanças. O Fundeb hoje, primeiramente, é uma política transitória, vai acabar, a gente precisava resolver essa questão. Nem que fosse por um novo dispositivo transitório, mas, na teoria, os teóricos queriam que fosse permanente. Então, outro ponto que é importante é falar que é a quantidade de dinheiro que a União entra. Então, a gente sabe que as redes municipais e estaduais de educação são as grandes responsáveis por prover a educação pública brasileira, mas a União arrecada demais, tem muito dinheiro, então era desejado que essa complementação da União, que era de 10%, crescesse um pouco. Então, na proposta original que foi aprovada na Câmara, essa proposta tinha como objetivo que fosse 40% de complementação da União, então um crescimento de 30 pontos percentuais, mas o que foi aprovado na Câmara foi 23%, mas já foi uma grande melhoria. Os impostos que fazem parte hoje da cesta tributária do Fundeb são alguns muito conhecidos, como, por exemplo, o ICMS. Na verdade, o ICMS é o maior imposto da cesta tributária do Fundeb, ele tem mais ou menos um percentual de 51% de representação dentro da cesta, mas outros impostos também que são importantes são o ITR, que é o imposto de territorial rural, que é uma espécie de IPTU da zona rural, os fundos de participação dos estados e municípios e outros. Então, só para terminar. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, Yara. Por exemplo, o ICMS que o Estado arrecada, 57% vai para o Fundeb diretamente? Não. A cesta do Fundeb ela é formada por 20% de alguns impostos. Então, 20%. Os impostos que estão dentro da cesta, como é o caso do ICMS, 20% deles vão. O caso do ICMS, eu vou até falar um pouquinho mais para frente, porque a nova proposta da PEC, ela mudou não só coisas relacionadas ao Fundeb, mas ela também mudou
a forma de repassar o ICMS para os estados e para os municípios. Mas quando eu chegar na nova proposta, eu volto nesse ponto. Tá bom. Tá bem? E aí, uma coisa que é importante falar é que, assim, o Fundeb ele ajuda muito na equalização de recursos dentro dos estados, ele ajuda muito os estados que ficam abaixo do valor mínimo, mas ainda há grandes discrepâncias. Então, ainda há muita dificuldade em você ter um valor único de educação no Brasil inteiro. Então, há pontos de melhoria. E uma coisa que, por exemplo, que o Fundeb não abarcava era o dinheiro do fundo, por exemplo, vai para alguns estados que precisam muito. Mas o que acontece com um município pobre em um estado rico como São Paulo? Esse município, na lei atual do Fundeb, ele não seria beneficiado pela complementação da União. Então, esse era um ponto de melhoria também muito falado, porque a gente tem desigualdades entre estados e intra-estados. Então, foi um ponto de melhoria que a gente conseguiu colocar na nova PEC, que ainda está em discussão no Senado. E tem diferenciação entre zona urbana e zona rural ou não? Na questão da ponderação dos fatores? Nessa questão que você está dizendo, de, por exemplo, cidades grandes com cidades pequenas dentro do mesmo estado. Sim. No Brasil, se a gente entrar para discutir a questão tributária, eu não sou especialista, mas às vezes não é nem questão de zona rural e zona urbana, mas pegando um exemplo pessoal, meu pai é de uma cidade muito pequena, 15 mil habitantes, zona rural. A cidade vizinha tem 20 mil habitantes, também é zona rural, mas há 20 anos começou a dar várias isenções fiscais para indústrias, atraiu muitas indústrias. Hoje, essa cidade vizinha, que é zona rural também, consegue arrecadar muito mais, porque muitas indústrias se instalaram ali. Então, também, existe uma guerra fiscal muito grande no Brasil, que gera muitas ineficiências. A reforma tributária é uma das tentativas de lidar com essa questão, mas eu não sou especialista, então não vou nem me aventurar a falar sobre isso. Mas, obviamente, municípios, cidades grandes, que conseguem arrecadar muito, tem grande troca de produtos, de serviços e produtos, né, venda de produtos, elas arrecadam mais, ou então cidades que têm indústrias específicas localizadas ali do que outros municípios. Só dando um exemplo, só para exemplificar essa guerra fiscal, alguns anos atrás, o Rio de Janeiro e Maricá, eles entraram numa guerra fiscal porque muitas empresas estavam saindo do Rio para se instalar, ter sede em Maricá, para pagar ISS menor. E o Rio de Janeiro entrou com ação contra o município, dizendo que não podia fazer isso, senão ia quebrar o município todo, e até hoje isso acontece. No caso do Rio, os outros estados, então, deve ser a mesma coisa. Exatamente. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho da nova PEC, do porquê que foi tão importante, porque foi tão comemorado esse momento de conseguir chegar no consenso. Então, só trazendo um pouco dos bastidores, alguns conhecidos meus trabalham com essa aprovação, e foi um momento muito tenso, porque, enfim, o Fundeb estava na iminência de acabar, se trata de uma proposta de emenda constitucional, então demanda um grande consenso político para ser aprovado, e o Fundeb vence no final do ano e não estava havendo muito movimento assim, por parte do governo para isso. E um pouquinho antes do Fundeb ser aprovado, o governo mandou uma proposta completamente diferente, que era a PEC que já estava sendo discutida na Câmara, que era a PEC 15/2015, da professora Dorinha, deputada professora Dorinha, e então ficou muito complicado entender se ia ser possível chegar no consenso, mas muito também graças à liderança na Câmara dos Deputados, essa proposta saiu. Então, se ela não tivesse saído, seria literalmente um caos na educação. Um dado que é interessante falar é que o Fundeb é tão importante que hoje 9 em cada 10 municípios dependem de metade dos recursos do Fundeb para financiar a educação. Então, é como se eu cortasse 50% dos recursos de 90% dos municípios. Então, seria um caos. Apenas cidades que conseguem arrecadar muito, elas conseguiriam, talvez, continuar aprovando os recursos. Por quê? Porque alguns impostos arrecadados no município, eles não vão para a cesta do Fundeb. Então, essas cidades que conseguem arrecadar muito impostos municipais, acabam que elas, querendo ou não, ainda têm muito dinheiro e precisam investir esse dinheiro em educação, dado o mínimo constitucional. Mas, falando agora especificamente sobre esse processo de mudança do novo Fundeb, a PEC foi aprovada na Câmara no último mês, ela está em discussão no Senado agora,
Atualmente ela está com o nome de PEC 2620, de 2020, caso alguém tenha interesse em ler. É importante que ela seja aprovada em pelo menos 2 turnos por 49 senadores e ela precisa ser, e aí começa a valer. E a grande mudança, como eu havia comentado, é o fato de que agora, teoricamente, o Fundeb vai ser permanente. Hoje, espera-se que essa PEC seja aprovada, dado muito foi falado, e acho que esse senso de urgência, ele foi, graças a Deus, colocado na cabeça dos gestores públicos e dos políticos. Então, muito provavelmente ela vai ser aprovada, mas o Fundeb se tornou permanente, mas também tiveram algumas outras mudanças. Eu não vou falar de todas elas, porque foram muitas, e muitas delas elas estão na PEC, mas elas ainda vão ser desenhadas em leis de regulamentação. Mas quais foram as principais? Primeira, Fundeb permanente, isso é muito importante. 2, Fundeb mais redistributivo, aumentou a quantidade de dinheiro que a União vai agora depositar nos fundos. Então, de 10%, agora vamos para 23%. Lembrando que a gente está falando da complementação da União. Essa complementação ela vai apenas para os estados que ficam abaixo do valor. Mas ela não vai seguir apenas aquele critério que eu havia comentado com vocês, de valor aluno ano. Existem agora 3 critérios. Então, para os 23%, existem 3 critérios. 10 pontos percentuais exatamente igual o que eu havia comentado. Então, ordena-se os fundos, recebem aqueles estados que têm quantidades de investimentos menores. Ninguém vai perder recurso. Mas uma outra mudança que foi muito importante, e aí a gente vai falar agora de 2 pontos que ajudam nessa questão da redistribuição do recurso e deixar o Fundeb mais equitativo. O primeiro agora o novo Fundeb vai destinar 10,5 pontos percentuais diretamente para as redes que mais precisam. Então, o que são essas redes que mais precisam? Eu não olho apenas para essa questão da quantidade de recursos arrecadados pelo Estado. Eu olho para a capacidade, digamos, de arrecadação total do município, incluindo também impostos que não estão na cesta do Fundeb, e vejo quais são os municípios que precisam mais. E esse dinheiro da complementação da União, que antes parava nos estados e que não beneficiava municípios pobres dentro de estados ricos, agora vai conseguir chegar nesses municípios. Então, isso é muito importante. Um outro ponto também que é importante falar, que é o seguinte: a gente está vivendo uma pandemia, o Fundeb, ele depende da arrecadação de impostos, então, se tem menos dinheiro de imposto arrecadado, vai ter menos dinheiro para a educação. A gente também vive agora um período de dificuldade fiscal, né? Então, assim, de arroxo fiscal, mas essa conquista de fazer com que a União colabore mais, ela não vai ser do nada de 10% para 23%, vai ter um escalonamento ao longo dos anos até 2026. Então, ponto. Então, até agora a gente tem dos 23% da contribuição da União, a gente tem 10% conforme o critério anterior, 10,5 pontos percentuais conforme esse critério que vai direto para as redes que mais precisam, vai ajudar muito a equalizar a arrecadação. Isso em estimativas feitas pelo Todos pela Educação, que é uma ONG que colabora muito para a discussão de financiamento, mostram que 46% dos municípios que hoje estão em dificuldade de se financiar, chamado de estágio de subfinanciamento, elas seriam beneficiadas com esses 10,5%. Desse valor, 50% vai ser investido em educação infantil. Isso ainda vai ficar um pouquinho... ainda está em discussão como vai ser isso. Foi uma conquista aí muito bem do governo. O governo queria que se investisse em educação infantil, cada vez mais a gente fala isso, né? Que é o período de ouro para o investimento no ser humano. Mas, além disso, dos 23%, sobraram 2,5%. Como que vão ser esses 2,5% distribuídos? E aí, na minha opinião, é a maior inovação do Fundeb, que é uma tentativa de vincular esses recursos a desempenho educacional. Então, apenas um parênteses, é muito difícil no Brasil, às vezes, discutir financiamento, porque existe uma grande separação entre pessoas que falam que já temos muito recurso e não temos qualidade, então não é preciso mais recurso, não é recurso que está faltando, é gestão, é eficiência, e pessoas que falam, nossa, temos recurso, muita coisa melhorou com o Fundeb e Fundef, mas ainda estamos muito aquém de outros países, principalmente países desenvolvidos. Na minha opinião, e eu acho que na opinião também de muitas outras pessoas,
a gente consegue equalizar esses dois lados e encontrar um caminho no meio. Então, essa tentativa de você vincular alguns recursos do Fundeb a resultados educacionais é justamente uma tentativa de chegar nesse meio termo. Então, pode falar. Tem uma pergunta da Adriana. Oi, Dri. O dinheiro do Fundeb pode ser usado para remunerar profissionais da educação em desvio de função e pode ser utilizado para pagar a merenda escolar? Em desvio de função, você falou que é aqueles que são destinados a outros cargos, certo? Agora, merenda escolar não tem nada a ver, né? Não, na verdade também é vedado pelo artigo 71. Então, é só ela dar uma olhadinha na LDB. O artigo 70 vai falar com que pode ser gasto os recursos do Fundeb e o 71 com que não pode. Então, é engraçado que, por exemplo, teoricamente o Fundeb não pode pagar profissional que não está nativa, né, profissional aposentado. Mas alguns estados, algumas redes conseguiram aí com uma questão de também disputa junto dos tribunais de contas, liberar. Mas a atual proposta, isso também foi uma mudança, foi que ficou vedado também o pagamento para profissionais que não estão nativos. Tá. Yara, Oi. Uma pergunta também. Com essa nova PEC, como é que fica a questão do recurso destinado às instituições filantrópicas? Bom, ótima pergunta. Na verdade, hoje, o Fundeb ele permite a contratação para a educação infantil de instituições filantrópicas, né? Então, se o Estado não tem como promover, digamos, criar a creche, criar espaços de educação infantil, ele pode contratar uma creche conveniada. Continua valendo isso, mas não vale para o ensino fundamental, obviamente. Outra coisa que foi muito importante, que também foi muito discutida, e eu acho que é legal a gente falar aqui, que é o aumento da subvinculação. Lá no início da live, Samia, você comentou que 60% tem que ser utilizado para pagar profissional da ativa. Nessa nova PEC, mudou um pouquinho. Foi para 70%, então eles aumentaram a subvinculação. Muitas pessoas bateram de frente falando, nossa, isso vai ser muito ruim, a gente já tem um orçamento tão engessado, de fato, essa é uma realidade brasileira, o orçamento é engessado. Mas o que mudou também foi que agora não é só profissional do magistério, mas também inclui outros profissionais da educação. O que é o profissional da educação? Pode ser porteiro, pode ser bibliotecária, pode ser merendeira. E, apesar de ter sido batido muito em frente, é importante falar que 70% é o que mais ou menos outros países, principalmente os países da OCDE, gastam para pagar profissionais, então a gente estaria se aproximando do que é praticado internacionalmente. E que hoje a maior parte dos municípios e estados já gastam mais de 70% com professores. Então, ainda que isso se tornasse constitucional, na prática já vinha sendo feito. Isso requer cuidado também, porque da mesma forma que uma coisa vira uma lei, isso pode criar um incentivo perverso, né? Então, por exemplo, 2 tipos de incentivo perverso que essa nova PEC pode ser aprovada, pode criar. Em relação a esse valor que vai ser, que agora também serve para se contratar os profissionais da educação, isso pode aumentar o poder de barganha das empresas que prestam serviços, por exemplo, de porteiro, de bibliotecário. Aumenta o poder dessas empresas, também pode gerar índices de corrupção, porque, enfim, eu posso investir agora na contratação de uma empresa que pode ser do meu parente, que é uma empresa de porteiro. Então, isso tudo pode acontecer. Um outro tipo de incentivo que pode vir a ser negativo, que eu estava falando um pouquinho antes, que é 2,5 pontos percentuais que vão para a tentativa de melhorar a qualidade de educação e de inclusive boas práticas. Vamos supor que vai existir uma lei que vai regulamentar como isso vai ser repassado, mas vamos supor que essa forma de repassar não seja bem desenhada. O que isso pode acontecer? Em vez desse mecanismo induzir a melhoria de qualidade, isso pode fazer com que estados e municípios não consigam melhorar a qualidade. Um exemplo, sabe-se que melhorar a qualidade da educação é mais difícil, às vezes, quando você já tem um desempenho muito alto. Então, um aluno, por exemplo, uma rede que já tem notas muito altas, melhorar de 8 para 9, é muito mais difícil que uma rede que hoje tem um critério de 4 melhorar para 5. Apesar de ser um ponto na mesma diferença, é muito mais difícil você melhorar quando você está muito em cima. Outro exemplo, redes que têm um nível socioeconômico mais debilitado, que tem alunos mais de contextos mais vulneráveis, requerem muito mais esforço para melhorar a qualidade da educação do que outras. Então,
Se o mecanismo de desenho, de repasse desses 2,5% não for bem desenhado, isso pode não induzir melhores práticas educacionais. Mas, na teoria, é uma ótima e uma super mudança, porque normalmente a gente não fala de, pelo menos assim, existe um grande tabu na educação pública brasileira de vincular recurso a resultados. A última coisa que eu queria falar é sobre a nova PEC, que eu prometi que lá no início do Cadu que eu ia falar, que era justamente a questão do ICMS. Então, eu comentei que essa PEC do Fundeb, ela fez modificações na questão do Fundeb, mas também foi além, falou sobre financiamento educacional. É interessante falar sobre essa questão do ICMS, porque é o seguinte, o ICMS ele é um imposto de competência estadual, mas uma parte que ele é arrecadada vai para os municípios, 25%, que é o que é chamado de cota parte municipal. Então, dentro de um estado, por exemplo, o estado de São Paulo arrecada, 25% vai para os municípios. Desse 25%, a Constituição brasileira, ela garante que 75% dos 25% elas sejam repassadas de acordo com o valor adicionado fiscal, que é uma espécie de quanto cada município contribuiu para arrecadar aquele imposto. Mas os outros 25% fica permitido pela Constituição que leis estaduais definam como vão repassar esse recurso. Isso é constitucionalmente hoje. A nova PEC do Fundeb, ela modifica isso. Por que ela modifica isso? Primeiramente, o que ela faz? Ela muda esse valor adicionado fiscal, ela reduz de 75% para 65% e ela torna obrigatório que, no mínimo, dos 35% que sobraram, 10 pontos percentuais que as leis estaduais utilizem critérios baseados em resultados para repassar esses recursos. O que isso quer dizer? Por que isso é importante? Por que isso também pode ajudar a equalizar recursos? Bom, como a gente havia falado, os municípios têm potencial de arrecadar mais do que os outros. Esses municípios que arrecadam mais têm maior VAF. Tem maior VAF, recebem mais ICMS. O estado do Ceará, ele foi super pioneiro e a partir de 2007 começou a vincular a parte que cabe à lei estadual a repassar os recursos pelos municípios de acordo com o desempenho dos municípios em indicadores de políticas públicas. O que isso quer dizer? O Estado do Ceará definiu 3 políticas públicas prioritárias, saúde, educação e meio ambiente, e passou a vincular o repasse da cota parte municipal discricionária, que é esse 25% na atual lei, a critérios de resultado em educação, saúde e meio ambiente. E hoje isso é visto, e existem vários estudos que identificam isso, inclusive é o meu ponto de estudo na dissertação, que essa mudança, passar a vincular esses valores, não há critérios que acabam beneficiando cidades grandes, mas há critérios que mostram a qualidade do serviço público ofertado, contribuiu muito para melhorar a qualidade de educação do Estado. Então, hoje, os maiores cases de educação do Brasil são no Estado do Ceará, e essa nova vinculação de resultados também tem um papel importante nisso. Então, a PEC do Fundeb, ela também tornou obrigatório agora que todos os estados modifiquem suas leis de repasse estadual para incluir no mínimo 10% de indicadores de resultado. Espera-se assim que aqueles municípios que conseguirem melhorar mais a qualidade da educação vão receber mais recursos do ICMS e assim também conseguir ter mais dinheiro para prover um serviço de qualidade educacional. A PEC do Fundeb tem outras modificações, mas não vai dar tempo da gente entrar em detalhe, então recomendo também que vocês leiam a PEC, que vocês leiam artigos, tem podcasts sobre o Fundeb, também tem alguns materiais que o Todos pela Educação gerou muito interessantes e bem elucidativos que explicam as modificações. Bom, é isso que eu tinha trazido. Se vocês tiverem algumas perguntas, a gente pode discutir. Adorei, Yara. Muito bacana. E dá para perceber o quanto você é envolvida, o quanto você gosta de estudar. Agora tenho uma pergunta pessoal. Você acha que essa mudança com a PEC que você explicou, você acha que ela vai fazer a diferença ou você acha que vai se manter a mesma coisa? Não, eu acho que vai fazer muita diferença, principalmente na questão da equidade. Então, cada vez mais a gente vê educação em 3 pilares, né? Tem o pilar da qualidade da educação, tem o pilar da eficiência da educação
e tem o pilar da equidade. Então, a gente quer uma educação de qualidade, uma educação que seja igual para todo mundo e que alunos que terem, sei lá, pela loteria da vida, nasceram em São Paulo, tenham a mesma qualidade educacional de um aluno que nasceu no Ceará. E essas modificações que eu falei, tanto o aumento da contribuição da União de 10 para 23, mas também a vinculação de mecanismos de resultado e também tornar o Fundeb permanente, eu acho que eles têm um potencial muito grande de induzir qualidade, melhoria da qualidade, por causa desses mecanismos, esses incentivos que eu falei, também de equalizar recursos, de atender municípios que hoje têm menos recursos nos fundos, e também para tornar a discussão de educação prioritária no Brasil. Então, durante muitos anos, a educação foi uma coisa da elite, a educação pública mesmo, até foi uma coisa da elite. A conquista da universalização do ensino fundamental é uma das maiores conquistas brasileiras, na minha opinião, que agora com a educação estou puxando sardinha, mas tornar o Fundeb prioritário é também tornar a discussão sobre uma necessidade de que a educação seja prioritária nas políticas públicas brasileiras em pauta. Então, para mim, as propostas elas foram muito bem construídas, foram frutos de muitas negociações políticas, e uma coisa que é importante que eu acabei não falando é que, apesar do Fundeb ter sido permanente, ele tem uma super inovação também, que ele vai ser revisitado de 10 em 10 anos. Então, a primeira revisitação vai começar em 2026, e depois de 10 em 10 anos eles vão parar para entender. Bom, isso aqui, apesar de ser uma emenda constitucional, será que alguma coisa pode ser melhorada? Isso, para a discussão de políticas públicas, é muito importante, porque muitas vezes, o mundo muda, a gente está vivendo um momento único, talvez, na história do mundo, e as coisas os mecanismos, as políticas precisam também ser revisitadas. Então, acho que esse novo Fundeb é muito melhor do que o anterior, e a existência do Fundeb atual também é muito melhor do que a inexistência dele. Então, era essa a minha próxima pergunta. Com essa questão da pandemia, as escolas todas precisaram se reinventar, os professores precisaram, todo mundo precisou se reinventar. Até porque esse grupo foi criado para a gente discutir os assuntos presentes e os assuntos futuros. Você acha que mesmo com o Fundeb ficando fixo, isso pode melhorar? Enquanto a pandemia ainda não tem previsão para acabar, ainda não tem vacina, você acha que isso pode fazer grandes mudanças? Eu posso só complementar a pergunta? Pode. Existe alguma previsão para que esses fundos do Fundeb eles sejam utilizados nas reformas estruturais, por exemplo, e nas reformas de estrutura de ensino que a rede pública vai precisar? Existe algum tipo de menção a isso ou não? Bom, Cadu, eu não sei se eu vou saber responder sua pergunta, eu vou começar por ela. Eu acredito que não, né? Assim, no Brasil a gente tem lei para tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala de Fundeb, a gente fala da lei do Fundeb. Quando a gente está falando de piso nacional docente, é a lei do piso. E muitas vezes, por exemplo, só pegar esse exemplo da lei do piso e lei do Fundeb, a lei do piso é mal desenhada e muitas pessoas criticam o Fundeb por conta de uma crítica que elas têm à lei do piso, mas que não tem necessariamente a ver com o Fundeb, mas que acabou surgindo à tona. Então, eu acho que tem muito que a gente precisa fazer, a gente precisa pensar se o atual modelo de contratação de professores é o melhor possível, a gente precisa entender se indicação política para diretor é correto ou não, a gente precisa pensar como fornecer para os alunos uma educação de qualidade de fato, porque estar na escola não é ter educação de qualidade, a gente sabe, pelos resultados pífios que a gente ainda tem em educação, mas eu acho que essas novas modificações e reformas estruturantes que são necessárias na educação, elas vão vir por outras leis que não são a do Fundeb. O Fundeb fez o seu papel ali na garantia do financiamento, mas outras reformas também são importantes e precisam ser discutidas. A lei do piso é uma delas, mas também é super polêmica. E aí, respondendo a pergunta da Sâmia, eu acho que talvez essa seja a nossa pergunta final. Vai precisar ser a última, Yara, porque o nosso tempo está estourando e o seu também. Pois é. Não, importante, sem problemas. Então, a gente está passando por um momento assim, muito complicado para financiamento educacional, porque a educação, o dinheiro, apesar da pandemia, apesar das escolas estarem fechadas na pandemia, a educação continua funcionando. Por quê? Porque os professores continuam sendo pagos, professores representam cerca de 70% do recurso da educação, os gastos, além disso, os gastos aumentaram,
Agora, as redes estaduais e municipais têm investido em softwares para tentar levar um ensino online, outros materiais, às vezes até mesmo tentativa de enviar cestas básicas para os alunos. Então, vários outros gastos, e a volta às aulas vão ter ainda mais gastos, porque vão ter que ser comprados equipamentos de proteção individual para os alunos, para os professores, medidas de higiene, talvez de distanciamento social, contratação de professores temporários para lidar com turmas quebradas. Então, assim, e ao mesmo tempo a gente tem maiores gastos e menores recursos, dado que, como a gente disse, a educação é financiada de acordo com a arrecadação. Se a arrecadação cai, há menos dinheiro. Então, é um outro assunto falar de como vai ser a educação pós-pandemia. Eu ainda estou super insegura, eu não sei qual é a resposta, mas eu acho que o Fundeb passar agora é mais um alívio, porque cada vez, muito provavelmente, é óbvio, os estados e municípios vão arrecadar menos. Então, querendo ou não, vai existir ali uma contribuição, uma maior contribuição da União e uma garantia de que os recursos ao menos vão chegar nessas redes, ainda que elas consigam arrecadar menos. É isso. Ok, gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer a presença da Yara. Yara, foi muito boa a sua conversa hoje. Só de você falar, eu já me interessei mais pelo assunto. Agradeço sua participação, a indicação do Cadu, e eu espero que a gente possa se encontrar em outro momento, tá bom? Também, gente, foi um prazer participar, admiro muito o trabalho de vocês. Eu acredito que educação é isso e a gente aprende trocando. Então, foi muito bom para mim e eu espero que vocês também tenham gostado e que essa mistificação de que financiamento educacional é chato, eu não entendo nada, ela cada vez mais vire mito e a gente discuta e tente entender e acompanhe. E é isso. Obrigada mesmo. Foi muito Continue nos acompanhando nas redes sociais, viu, Yara? Segue a gente lá, tá bom? Pode deixar, gente. Tchau, tchau.